Olá, meus amigos leitores. Hoje eu trago um livro que vocês tanto me pediram depois de duas biografias, vocês ficaram curiosos, não foi? Vamos direto ao ponto? O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Hoje eu vou ser direto, porque temos dito muita coisa para falar. 510 páginas, um calhamaço, tem muita informação a gente dividir. A primeira edição foi lançada em 1857. Esse livro é um livro que ele compõe perguntas e respostas numa forma ali de entrevista. A primeira edição só tinha 501 perguntas e na segunda edição Allan Kardec já foi corrigindo ali erros e acertos segundo a biografia dele de Marcel Souto Maior. Vou deixar aqui no card para vocês, porque eu vou citar muito a biografia dele aqui, dado que a biografia conta o que ele estava fazendo no momento que ele estava escrevendo esse livro aqui. Legal, né? Essa ideia de trazer a biografia e o livro do autor. Se você gostou dessa ideia, deixa o joinha para mim, que eu vou entender que você quer mais dessa ideia de trazer a biografia e depois o livro dele para entender o que ele estava fazendo. Achei bem bacana. Bom, como ele foi corrigindo as perguntas e respostas e ajustando o livro dele de acordo com o público e respondendo, ele foi aumentando o número de perguntas até chegar na segunda edição com 518 perguntas. Esse meu aqui, ele vem pela edição espírita brasileira, dividido em 4 partes. A primeira edição só tinha 3 partes. Então, houve um equívoco ali na segunda para a terceira edição, onde a pergunta número 1110 foi ocluída. Então, era para ter 1019 perguntas. A questão 1010 foi ocluída e agora já corrigiram na 4ª edição, já está tudo redondinho. À medida que vai lançando novas edições, vão corrigindo. Normal, tá certo, né? A gente quer um conteúdo quanto mais fiel e organizado possível. Então, assim, na primeira parte, Allan Kardec ele vai colocar sobre as causas primárias. O que é isso? Ele vai direto ao ponto ali, quem que criou o mundo, quem que criou Deus, o que são essas coisas que são da criação. Aqui ele vai se basear bastante no livro do catolicismo, lembrando que essa religião aqui não é uma religião. Allan Kardec ele assume que são doutrinas filosóficas que você pode ser tanto cristão, católico, protestante e espírita, que ele diz que não tem nada a ver. A gente vai ver que a própria Igreja Católica proibiu a leitura do Livro dos Espíritos, dizendo que tem tudo a ver, sim, não é para fazer isso não. Mas vamos lá, a gente está aqui para falar do livro e não da religião. Inclusive eu vou pedir perdão para vocês se eu falar alguma coisa errada, que eu erro bastante, e alguns erros são de propósito para que vocês possam comentar. Brincadeira, eu erro bastante mesmo, e eu gosto quando vocês comentem que eu errei uma coisinha ou outra, fico mais atento para melhorar no futuro. Essa doutrina aqui, eu estou aprendendo agora, não entendo muito, então você deixa nos comentários se eu errar alguma coisa, até porque eu quero agregar valor na sua vida lendo um livro que você não teve tempo de ler, e você agregar na minha dizendo que eu li errado. Para eu prestar mais atenção. Beleza? Tamo junto. Ele vai começar falando que não existe evento sem causa. Então, se existe um Deus, esse Deus ele tem que ter surgido de alguma coisa. Inclusive, eu vou deixar no short para vocês uma dessas frases que está aqui falando sobre uma dessas perguntas e respostas, explicando exatamente sobre essa causa divina. Que Deus é um Deus único e ele vai chegar a essa construção de raciocínio através das perguntas, que só existe um Deus e não um politeísmo, e quem criou todas as coisas foi esse Deus. Logo, ele vai acreditar na linha do criacionismo em detrimento do evolucionismo. Então, ele acredita em Adão e Eva. Então, foi o que eu falei para vocês. Ele vai seguir muita coisa aqui do catolicismo, porque é a religião matriz, né? Do catolicismo nasceu na Reforma Protestante o protestantismo e o espiritismo com Allan Kardec. Ele vai dizer, inclusive, que a linguagem humana ela é muito pobre para explicar o espiritual, que é gigantesco. Aí eu acabei de fazer um livro para vocês aqui que fala exatamente com essas palavras, né? Então o pessoal está comentando aí que eu estou falando muito de C.S. Lewis, é porque eu prometi falar todos os livros dele, mas já está acabando, tá? Nós já passamos da metade. Daqui a pouco acaba, até porque é caro, mas eu estou terminando a coleção. Nesse livro aqui, ele fala exatamente no artigo número 4, aqui são 9 teses ali teológicas, ele vai falar no 4 sobre transposição num português assim um pouco mais erudito, ele chama de glossolalia, que é o ser humano falando na língua dos anjos, né? Ele vai dizer que aquela expressão humana é justamente o ser tentando entender o espiritual, que é gigantesco, é como se você tivesse um livro de 500 páginas para interpretar ou resumir num vídeo de 20 minutos. Com certeza alguma coisa vai ser compactada e vai ficar mal explicada, mal interpretada, faltando alguma coisa, por isso que eu deixo para vocês sempre a opção de ir lá no livro e ler o que está escrito. Então ele vai falar aqui, o Allan Kardec, exatamente que a linguagem humana é pobre para poder explicar tudo espiritual, mas que ele tenta. Então, como é conter erros, não tem problema, é normal, o ser humano é assim. Ele vai dizer que não é dado o ser humano a entender nem conhecer a Deus. Quando a gente vai estudar teologia, a gente entende que é o ser humano tentando entender a Deus através das manifestações de Deus contidas nesse livro. Por isso que Allan Kardec vai dizer mais ou menos a mesma premissa, que não é dado para a gente conhecer Deus na totalidade, mas a gente vai tentando aqui de uma forma um pouco mais antiga e com mais contos, e aqui na forma de perguntas
e resposta. Ele vai dizer que no mundo espiritual possui um fluido, que eles chamam de fluido universal, e esse fluido ele compõe o todo. Então não existe vácuo, não existe vazio, tudo é composto por esse fluido, e o ser humano ainda não entende esse fluido, mas vai chegar a entender um dia nós vamos chegar lá. Ele vai concluir a primeira parte mais ou menos nesse assunto aí. A parte 2 é a maior parte do livro, compõe 11 capítulos, apesar da parte 3 ter 12, essa aqui é bem mais extensa. Ele vai falar sobre o mundo espiritual e as características dos espíritos. Então eu vou citar algumas aqui para a gente entender mais ou menos como é esses espíritos. Ele vai dizer que Deus criou o espírito, Deus continua criando espíritos até hoje. Aí eu já fiquei com dúvida na primeira, porque ele fala logo em seguida que os espíritos têm mais ou menos a mesma idade. Os espíritos eles foram criados todos juntos, se envelhecem todos juntos e no final todos vão voltar para Deus. E depois ele fala que ele continua criando até hoje. Então eu acho que eu criei alguma confusão nessas informações, depois você comenta para mim. Ele fala que os espíritos não morrem, e inclusive os espíritos não têm medo da morte. Esse medo da morte é um medo humano, justamente porque nós não temos o conhecimento do espírito e nem do espiritual. Nós temos o conhecimento que os espíritos nos revelam, segundo o livro, justamente para a compreensão com a autorização de Deus. Eu vou chegar lá daqui a pouco para falar sobre isso. Ele fala que o espírito ele se movimenta na velocidade do pensamento, então ele pensa estar em outro planeta, em outra realidade, lá já está, então é muito mais rápido que a luz. E os espíritos possuem livre-arbítrio, daí nós vamos ter espíritos bons e espíritos maus, e aí vai criar uma grande confusão ali com demônios, que eu também vou chegar lá. No começo ele só dá as características, no final ele vai disseminando e vou chegar lá embaixo. Ele vai falar que os espíritos puros, eles são os espíritos que foram reencarnados várias vezes, corrigiram suas falhas e se tornaram anjos. E aí dos anjos eles voltam para Deus no futuro, depois que os anjos conseguirem ajudar os espíritos a evoluir. Achei legal essa parte. O objetivo da reencarnação é justamente esse, é o espírito voltar para um corpo mais básico, corrigir os erros da vida passada e se tornar um espírito evoluído. É justamente aí na reencarnação que ele entra com um conflito maior com o catolicismo, que não prega a reencarnação, é uma vida única, você tem que dar certo aqui. Tem que fazer bondade aqui agora. E aqui ele já fala que não, e se você errar aqui, você pode corrigir depois, senão você vai ficar no erro e no acerto. Mas que a vontade do espírito é de evoluir-se cada vez mais. Ele vai falar que a alma é justamente quando o espírito ele entra dentro de um corpo e que essa alma ela é indivisível, é uma alma única. Ela não pode ocupar dois corpos e nem dois corpos da mesma alma. Logo, não existe alma gêmea, beleza? É uma alma só. Se você está amando, parabéns, mas não é alma gêmea, segundo o Allan Kardec nesse livro. Ele vai falar que o espírito ele tem a última aparência da última vida que ele teve encarnado, ou seja, da última alma. E aí eu fiquei com uma dúvida gigantesca. Já é para você me responder aí. Porque aqui na biografia dele, ele vai mostrar algumas histórias de médiuns. Tem uma mulher que ela vai no médium para saber, para falar com o marido dela. E o médium fala que o marido dela pode fazer isso, aquilo para ela, não vou nem entrar nesse mérito aqui. Quando mexe com dinheiro é mais complicado, né? E ela fala assim, tá, como é que eu vou saber que é meu marido que está dizendo isso? Aí o Marcelo vai escrever aqui que o Allan Kardec respondeu para ela, olha, não tem como eu saber. Ou você acredita ou não acredita. E aí simplesmente ele vai contar alguns fatos ali de como é para que ela possa reconhecer. Ela fala, então como é que é a aparência? Quando ele acerta na aparência, é o espírito. Quando ele erra, ele fala que o espírito teve uma outra aparência no mundo espiritual. Então quando eu estava lendo a biografia, eu entendi que o espírito, depois de desencarnado, ele mudava de aparência, assim quando Jesus aqui, quando ele tem a transfiguração. Então eu entendi mais ou menos dessa forma. Mas aí quando chega no livro do Espírito, ele fala que o Espírito tem a aparência da última encarnação. Aí eu já fiquei com dúvida, bolou tudo, o que está errado? Ou a biografia ou o livro dos Espíritos. Inclusive tem uma outra cena que ele vai descrever a aparência de uma outra pessoa e ele acerta em partes. Aí a mulher fala assim, mas você acertou o cabelo, mas não acertou a cor? Aí ele fala assim, não, é porque esse fluido espiritual universal ali está atrapalhando, está ofuscando a aparência. Então eu fiquei na dúvida, fica para mais um comentário para você escrever aqui para mim, porque eu não entendi essa parte das aparências. Ele vai dizer também que o objetivo do espírito é o aperfeiçoamento. O espírito ele se reencarna várias vezes para se aperfeiçoar cada vez mais. E que o espírito não regride. É interessante, porque vocês estão pedindo para mim, para eu ler os livros que eu estou trazendo. Vocês querem que eu leia os livros da gnose. Eu tenho bastante livro de gnose aqui, justamente porque eu tenho um amigo que me dá os livros da gnose para poder começar a explicar para vocês sobre isso e eu vou trazer para vocês bastante conhecimento deles. E ele o do gnose é exatamente o oposto. Ele fala que o espírito pode se involuir caso ele faça coisas ruins, que seriam Dharma, né? E o espírito não pode evoluir segundo o espiritismo. Então fica um contraponto aqui para você conhecer um pouco mais sobre outras filosofias, já que a gnose também não é uma religião onde você busca uma deidade ali para adorar. Apesar de que eu vou falar um pouco da oração no capítulo 3. E você busca aqui sim uma doutrina filosófica para ser uma pessoa melhor em vida, que é a ideia dos espíritos aqui e também a da gnose. Só que eles se contradizem na parte de o espírito não evoluir. Aqui ele fala que o espírito não evolui e lá que evolui. Mas vamos continuar que eu vou chegar lá. Ele vai falar, inclusive, que as plantas não têm espírito. Então não tem problema você pensar que você vai botar como mundo mineral, como a gnose fala. Mas ele vai falar, por exemplo,
que os espíritos eles não possuem sexo, que os espíritos eles são assexuados, não existe masculino e feminino, mais ou menos a ideia ali que algumas pessoas têm do cristianismo dizendo que os anjos não têm sexo masculino e feminino. Só que nessa biografia que eu trouxe para vocês também, vou deixar aqui no card para vocês, o Chico Xavier, ou no caso o Luiz, ele vai falar que na descrição do Nossa Casa, lá na Terra que o Chico Xavier descreve, né, o nosso lar, perdão, deu um bolo aqui, o nosso lar, ele vai descrever que as pessoas possuem sexo masculino e feminino. Já o Livro do Espírito diz que não possui. Aí eu entendi, conversando com alguns colegas espíritas, que existe um espiritismo que ele segue a visão enkardecista e tem outro que segue a visão do Chico Xavier, porque são duas pessoas antagônicas. O Allan Kardec, pela biografia dele, eu entendi que ele era uma pessoa altamente científica. Ele estudava, ele pegava os fatos, ele provava, então ele criou toda uma tese. Já o Chico Xavier era mais médium, então ele trouxe ali 431 livros transcrevidos dos espíritos, transcrevido não dá, né? Dos espíritos por seres humanos. Então essa transcrição deu um pouco de confusão aqui nas visões de um por outro, apesar de algumas pessoas acreditarem que eles são, inclusive, reencarnação um do outro, inclusive o Marcel acredita um pouco nisso, beleza? Vamos continuar aqui nessa parte. Ele vai dizer que os espíritos eles possuem prazer, eles têm prazer em fazer algumas coisas e que eles descansam. Tá aí uma outra contradição que eu encontrei. Ele fala que os espíritos descansam e logo depois ele fala que os espíritos não descansam igual os humanos entendem que é a forma de descanso. Mas ele também não descreve como é que é essa forma de descanso e lá na frente ele vai dizer que os espíritos descansam de novo. Fiquei na dúvida, deixa para você escrever aqui para mim se o espírito descansa ou não, apesar de que para mim não faz diferença nenhuma. Eu quero descansar aqui, que aqui eu estou cansado. Lá, se eu estiver cansado, eu vou descobrir como é que eu vou descansar de um jeito ou de outro. O que importa é aqui. Ele vai dizer que os espíritos respeitam a hierarquia dos espíritos, que existem espíritos mais evoluídos e eles ajudam os espíritos menos evoluídos. E é justamente o planeta que eles vão habitar que mostra a evolução da hierarquia desses espíritos até que eles se tornem anjos. Ele fala que eles se comunicam através do pensamento e ele vai falar que os espíritos eles reencarnam em humanos na forma de alma na hora da concepção. Aí fica um adendo bem gostoso. Por quê? Concepção é na hora que o espermatozoide está no óvulo, segundo o livro, né? Essa concepção formou ali a concepção sexual, já tem um espírito ali. Então eles são contra o aborto. Fica aí o que está escrito no livro. Eles falam que os espíritos não sabem tudo e por mais que eles se comuniquem por pensamentos, eles não leem a mente humana. Então eles têm uma comunicação mental entre eles, mas não têm uma comunicação mental com o espírito que está encarnado. Isso é interessante porque a gente sabe que nenhuma entidade lê mente. O único que sabe os seus pensamentos é Deus, o Altíssimo, o Eterno. Bacana? Ele vai falar que os espíritos eles têm ação sobre a matéria, até porque na biografia do Allan Kardec, ele justamente conheceu os primeiros espíritos com toques na mesa, né? Então, a gente viu ali que o espírito tem ação sobre a matéria. Ele vai contar aqui justamente que tem algumas pessoas que têm vontade de pegar espíritos maus, aí eu vou falar um pouquinho sobre isso, espíritos maus para poder fazer maldade. Ele vai dizer que o espírito que não evoluiu, e aí eu não entendi, porque esse espírito não pode diminuir, ele só pode subir, e cada vida ele sobe um pouco, como é que pode ter espírito involuído que seria espíritos maus? Ele diz que não existem demônios, existem espíritos que fazem maldade. Mas ele fala que o espírito no estado de espírito, ele tem só bondade, porque ele só tem vontade de crescer, ele só tem vontade de ser melhor, por isso que ele aceita encarnar, e ele escolhe um planeta involuído para poder encarnar. Inclusive o espírito só encarna no mesmo planeta, quando ele não aprendeu a missão dentro daquela vida. Então eu não entendi essa parte de espíritos maus que são demônios. Fica aí mais um para você responder para mim. Afinal de contas, se você leu e você não tem dúvida, você não leu. Está aqui um livro que eu leio há quase 40 anos e toda vez que eu leio eu tenho dúvida. Eu leio ali a cada biênio, dado que eu leio outros livros, em edições diferentes. Inclusive eu estou com a missão de trazer para vocês ali um resumão ali de cada um dos 66 livros dentro da versão brasileira. Essa daqui já tem um pouquinho mais, se eu não me engano tem uns 71. Mas eu vou trazer para vocês, inclusive, alguns apócrifos para a gente poder estudar um pouco mais sobre esses livros. Eu já li, por exemplo, o de Enoque, o de Barnabé, alguns outros eu quero trazer todos eles para vocês, para a gente poder aumentar o nosso repertório aqui, entendeu? Ele vai dizer, por exemplo, que os espíritos eles não acreditam em astrologia, dado que para eles um dia, um minuto não faz diferença dentro da hora que eles vão nascer, dentro do conhecimento deles. O espírito simplesmente ele está ali para aprender o que ele errou na vida passada, então a astrologia seria o movimento dos astros, o momento do nascimento dele ou da reencarnação, então não vai influenciar dentro do que ele precisa, vai influenciar sim a vida passada e não a astrologia, então eles não acreditam.
Fala que os espíritos não preveem o futuro, mas algumas raras e honrosas exceções, algum deles pode dar uma revelação divina para algum propósito de Deus na vida dos espíritos. Inclusive aqui ele vai contar um médium lá, contando de um espírito que falou que o mundo ia acabar no ano 2000, e se cá estou é porque não acabou, ou de repente acabou para ele, né? Para nós ainda estamos aqui. Ele vai finalizar a parte 2, que eu falei que é a maior parte para vocês, explicando sobre o mundo mineral, animal e metempsicose. Eu falei anteriormente que eu ia citar. Foi? Então vamos lá. O mundo mineral ou o mundo das plantas não existe espírito. Já o mundo animal, existem dois tipos de espírito, que são os espíritos humanos, onde Deus criou somente para os humanos, então se eles não evoluem, eles jamais vão habitar os animais, igual a gente estava comentando, que isso daqui, esse raciocínio pensa na gnose, né? Ele vai dizer que o espírito que compõe os animais é um espírito mais evoluído, não é um espírito humano, é um espírito feito para os animais, onde eles têm o valor da vida natural, mas não tem o valor moral. Valor moral esse que o Espiritismo pega do protestantismo, no caso mais específico do cristianismo. O Espiritismo vai pegar os valores morais de Jesus Cristo. Então nós temos ali os valores morais um pouco atrelados ali, então os animais vão evoluir. E a metempsicose é exatamente a prova disso, de que o espírito humano jamais vai habitar um animal. Ele fecha a parte 2 aqui. Se eu expliquei faltando alguma coisa, é porque é muito grande e em pouco tempo não vai dar. Mas aqui ele explica mais ou menos um pouco isso, o que são e como funciona o mundo dos espíritos. Na parte 3 ele vai trazer 12 capítulos falando sobre as leis morais. Em suma, ele vai dizer que o homem não vai conseguir entender tudo que tem para explicar sobre o mundo dos espíritos, porque o ser humano é limitado, e eu já expliquei para vocês justamente o que traz aqui no Peso da Glória, que a gente realmente tem uma visão humana de um mundo que é extremamente avançado, que é o espiritual. Quando nós chegarmos lá, nós vamos descobrir, né, quando Jesus vier buscar a gente. E aí ele vai falar que os seres humanos têm o poder de adoração a Deus, e alguns seres humanos adoram aos espíritos. Inclusive daí nasceu o politeísmo. Assim como o ser humano adorava o Sol, achando que era um Deus, hoje a gente tem que ter uma bola atômica, né? Os físicos me perdoem se eu errei numa questão do atômico, mas a gente acredita que o Sol não é mais Deus, né? Então a gente entende também que os espíritos não são Deus, são apenas uma falta de conhecimento, por isso que tem o conhecimento agora, e esse conhecimento não foi dado antes de Allan Kardec, justamente por essa justificativa de que a gente não entenderia. Eu achei estranho, porque foi nos dado uma revelação aqui bem antiga e a gente entendeu. Ou pelo menos eu acho que a gente entendeu. Mas fica aí o que o Allan Kardec disse, que a gente não entenderia, por isso foi dado para ele agora, porque agora nós temos condição de entender. Diz que nós podemos rezar aos anjos, inclusive algumas rezas a espíritos, e a Igreja Católica faz rezas aos santos, que seria a mesma doutrina de rezar aos espíritos ali, segundo o Allan Kardec. Ele diz que o espírito, ele busca a Deus numa forma ali de sacrifícios, mas que não é necessário, que Deus não aceita sacrifício dos homens. Ele quer mesmo a obediência. A gente leu lá em Isaías 58, né, exatamente sobre isso, que Deus não quer sacrifícios, ele quer a obediência. Então ele fala aqui que sacrifícios são contra a vontade de Deus, assim como o celibato. O celibato é uma forma de auto-sacrifício, e ele fala que o celibato é mais voltado para o orgulho e para o ego do que para a própria divindade, então não é para fazer. Inclusive ele vai falar várias coisas sobre essa questão de lei, como o veganismo. Ele fala que Deus fez os animais justamente para que a gente pudesse se alimentar, e que é um distrato não se alimentar dos animais, então eles são contra o veganismo, segundo eu entendi das perguntas e respostas que estão saindo aqui. Ele vai falar, inclusive, que o mundo não é um mundo mais evoluído, com um progresso maior, por causa do orgulho e do egoísmo humano. Aí a gente já sabe, né? Quando o C.S. Lewis ele vai falar, por exemplo, aqui no Cristianismo Puro e Simples, que o ser humano ele tem justamente essa justificativa de que o mal ele é o bem deturpado em orgulho, em ego, voltado somente para si. Aí falando de ego, nós temos a gnose justamente na interpretação que nossas maldades pessoais, elas são as interpretações do ego. Vou trazer a psicologia revolucionária do Samuel para a gente poder entender um pouco mais sobre ego. Mas eu gosto dessa percepção aqui do C.S. Lewis, justamente porque ele vai falar que essa questão da maldade, Deus não criou o mal, Deus criou o bem, e o ser humano, inclusive Lúcifer, ele deturpou o bem, querendo uma vontade egoísta somente para ele. É isso aí que é a denominação de mal. Vou deixar aqui no card para vocês. Esse livro é muito bom. Inclusive, vou concluir um pouquinho no capítulo 3 das moralidades sobre ele. Jazinho, ele vai falar de que o espiritismo vai se tornar a crença geral no mundo um dia, e ele está aguardando em algum lugar esperar esse momento acontecer, já que o Brasil é o país mais espírita do mundo, e que a desigualdade social é justamente porque os homens são maus e egoístas e tratam o seu próximo como diferente de si. Aí eu gostei dele nessa questão, porque é exatamente a questão que o C.S. Lewis trata. Se nós temos o Espírito Santo em nós, e nós somos o mesmo Espírito Santo em nós, o mesmo Jesus Cristo morreu por nós, nós vamos morar na glória no mesmo lugar,
Por que nós tratamos o nosso co-igual de diferente modo? Não interessa se você é um doutor, se você é um juiz, se você é um médico, interessa que somos todos iguais e nós vivemos no mesmo lugar, da mesma forma. Todos comemos, todos dormimos, todos precisamos fazer nossas necessidades. Então nós somos todos iguais, os dois pensam do mesmo jeito. Eu gostei desse finalzinho da parte 3. Na parte 4 ele vai falar sobre esperança e consolação. É somente 2 capítulos, é bem curtinho, é bem rápido. Ele vai falar que o homem não pode atingir a felicidade plena, porque cabe a felicidade plena só quando o espírito estiver evoluído. Bacana, né? Isso nos instiga a ser pessoas melhores a cada dia. Ele vai falar que a instrução da compreensão é detrimento de cada um. Eu morri de rir dessa. Porque ele vai falar assim, você leu, você só vai conhecer se você ler. Se você ler e não conhecer, você lê de novo. Se você não entender, você lê mais uma vez, até que você entenda, aceite e se mover. Ele fala, inclusive, isso na biografia, né? Eu estou usando as minhas palavras porque eu achei engraçado quando ele falou isso aqui para algumas pessoas, né? Olha, se você não critica o que você não conhece, vem aqui e lê. Aí você lê e você fala assim, tá, eu não acredito, vai, então lê de novo. É muito engraçado. Fica uma leitura aqui para a gente poder expandir o nosso conhecimento, né? Ele vai falar, inclusive, que o Espiritismo ele vai confirmar, sancionar as provas irrecusáveis das Escrituras Sagradas. Então ele vai falar que o Espiritismo não é uma religião. Ele veio para confirmar o que Jesus explicou. E não é para você ver como uma forma de adorar outros espíritos, outros deuses. Essa é uma filosofia de vida. Aqui que está a adoração verdadeira, segundo o que ele está dizendo, que o Espiritismo ele confirma e sanciona por provas irrecusáveis. Irrecusáveis por quê? Porque ele viu acontecer e ele falou direto com os Espíritos sobre isso. Inclusive, eu achei engraçado, porque aqui bem no finalzinho, ele começa a citar algumas obras, e eu falei assim, ele falou de Platão, eu falei, uai, mas eu não lembro dessa escrita de Platão. Ele falou de Agostinho, falou, mas eu vi a biografia de Agostinho, não vi Agostinho falando isso. Ele falou do apóstolo Paulo, eu falei, caramba, mas eu já li isso aqui de frente para trás, de cima para não encontrei o apóstolo Paulo falando sobre ele. Aí eu entendi que ele fez a psicografia desses autores, quando eu retornei aqui na biografia, para entender de onde que tirou essas referências. Falei assim, mas aí ficou bom, né? Ele cita a referência é psicogravada por ele mesmo, aí tá valendo muito. Inclusive lembrei aqui, quando o sacerdote, o Papa lá, né, um Papa, esqueci o nome, um termo abaixo do Papa, ele mandou queimar 300 livros, o bispo, mandou queimar 300 livros dele, e ele ficou pé da vida com isso. Aí depois de 11 meses o bispo morreu, aí ele foi lá, mandou o espírito do bispo, fez a psicografia dele, aí falou que o bispo estava pedindo perdão por ter queimado os livros dele. Eu falei, pô, podia ter pedido perdão em vida, né? Depois que morreu, não adianta mais o estrago que fez. Mas aí foi bacana, as pessoas entenderam que o bispo estava pedindo desculpa e a Igreja Católica foi lá e condenou essa resposta dele. Mas eu achei engraçado. A gente tem que rir da vida, né? Inclusive, o C.S. Lewis ele vai falar aqui, no Peso da Glória, que Deus é um Deus feliz. Ele é um Deus que se alegra dessas coisas, né? A vida ela tem que ser uma vida feliz, e quanto mais feliz você for, mais instruído demonstra que você é, justamente por entender essas coisas. Então ele vai falar, no finalzinho aqui, que o inferno não existe, o que existe são as provações que nós passamos em vida. Se você tem uma vida difícil, cheia de dificuldades, esse é o seu inferno, você está pagando pelo que você fez na vida passada. Boa sorte. Foi você que escolheu vir aqui, segundo Allan Kardec, para pagar os erros que você cometeu no passado. Eu acho que eu fiz muita maldade na vida passada, viu? Brincadeira. Na conclusão, ele vai falar que o Espiritismo é o maior antagonista do materialismo. Eu fiquei pensando no budismo, né? Porque o budismo, os caras abrem mão de tudo e vão viver lá no monte, lá sem mulher, sem roupa, sem comida, sem nada, e os caras só treinando músculo ali, treinando as suas artes marciais. Eu acho que o budismo é um pouco mais antagonista ao materialismo, mas eu entendi o que ele quis dizer. Ele quis dizer que o budismo, apesar dele estar lá, ele não faz um trabalho ferrenho de publicidade para você diminuir o materialismo. E aqui é justamente o que ele está dizendo, que ele é antagonista porque ele é um fator ativo de fazer com que as pessoas sejam mais caridosas e menos materialistas. E eu gostei disso, apesar da gente ver muito espírito andando de carro importado, nada contra, mas a gente vê também padres e pastores de carro importado, sendo que tem pessoas precisando do lado de vocês aí, né? É complicado. Vamos cada um fazer a sua parte. Nossa, falei demais. Essa parte do inferno, ele cita, eu fiquei devendo para vocês mais um livro, vou trazer para vocês, tem a trilogia ali, eu já li, falta só fazer o vídeo dele, do Inferno de Dante, justamente esse inferno aqui que ele está dizendo que não existe. E aí eu vou trazer para vocês justamente porque aqui, quando ele fala de Hades e de Sheol, ele não está falando de Dante. Mas hoje em dia, quando a gente fala de inferno,
A gente só lembra desse. Por que será, né? Por que a gente não lembra do céu de Dante, do paraíso de Dante? Eu vou falar quando eu chegar lá, inclusive já tô lá, hein? Pode ir lá assistir. Foi um prazer ter vocês aqui com mais esse livro. Eu falei que ia passar dos 20 minutos, mas já está acabando. Foi um prazer. Deus abençoe. Fica aí um conhecimento. O Paulo diz, o apóstolo, que a gente tem e deve ouvir de tudo e reter o que é bom. Aqui tem muito valor moral de bondade ao próximo. Por isso que eu citei vários outros livros aqui, para que a gente possa aprender um pouco mais. Olha o tanto aqui, ó. Tudo citado nesse vídeo de hoje, para a gente aprender e crescer junto. Foi um prazer e até o próximo vídeo.